Grandioso Deus, eterno Pai, supremo Criador dos céus e da terra. Pai de amor, nesse momento nós entramos na sua presença. Primeiramente, queremos te agradecer pelo dia, pela paz, pela saúde que ainda temos, pela oportunidade que ainda temos também de ouvir a sua palavra, Senhor. Pai de amor, continue conosco. Nos dê sabedoria para entendermos o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Conduza a mensagem do irmão Marlon, Senhor, que ele seja usado por ti, meu Pai. Ó Pai amado, esteja com cada irmão aqui presente nesse chat, Senhor. Também esteja com aqueles que ainda não estão, Senhor, só tu sabes o motivo, meu Pai. Eu quero te pedir, Senhor, também, que o Senhor esteja, Senhor, abençoando cada pedido que foi feito aqui, Senhor, tanto aqueles que foram externados, como aqueles que também não foram externados, meu Pai, mas que estão lá no íntimo dos seus servos, meu Pai. Abençoe, Senhor, cada irmão e as suas famílias aqui representadas, meu Pai. Esteja conosco, nos dê uma noite abençoada, Senhor, uma noite de descanso, uma noite de paz. Envie o seu Espírito Santo para estar fazendo morada nos nossos lares, Senhor, e nos conduzindo, Senhor, em todos os aspectos das nossas vidas, meu Pai. Que os nossos pés jamais se desviem do caminho, meu Pai. Continue conosco. Essa é a oração que eu faço no nome do seu Filho amado Jesus Cristo, hoje e todo sempre. Amém, meu Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Bem, hoje nós trataremos aqui do capítulo 11 de 1 Coríntios. Inicialmente aqui nós temos duas questões. Aqui trata-se do uso do véu em Coríntios e a celebração da ceia. Vamos aqui tentar, pela graça do Pai, né, mediante seu Espírito, tentar enxugar aqui esse assunto, uma vez que ele é bastante vasto e é bastante extenso. Mas vamos, pela graça aqui, fazer com que não seja tão longo nem cansativo, mas que nós possamos aprender e também nos preparar para o breve retorno do seu Filho, nosso Yahshua HaMashiach, quem nós conhecemos por Jesus. Mais uma vez, que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Então, aqui, desde já, eu convido você a pegar a sua Bíblia, o seu aplicativo, e a gente vai aqui, pela graça de Deus, com essa empreitada, dizemos assim. O versículo 1 diz: Sedes meus imitadores, como também sou de Cristo. E, de fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vô-la entreguei. Quero, entretanto, que saibais que Cristo, o cabeça de todo homem, e o homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem o véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas, se lhes é vergonhoso o tosquear ou o rapar-se, cumpre-se usar o véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem da glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer o véu na cabeça, como sinal de autoridade.
No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém da mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza como desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Eu vou dar uma pausa até aqui para a gente, nesse primeiro ponto, a gente procurar aqui trazer algumas determinações. Veja que no primeiro versículo, Paulo diz, sede meus imitadores, como também sou de Cristo. E este versículo aqui é apropriado como a conclusão do capítulo 10, do que como a introdução do capítulo 11. E ao dizer aos coríntios que abrisse mão do seu próprio desejo e prezasse pelo bem dos outros. E não compreendesse, que eles não compreendessem corretamente as suas motivações. Então, Paulo ali lhe pede que eles façam apenas o que ele próprio fez e que ele lhe tinha mostrado o seu próprio exemplo de como devia se comportar com relação à vontade de Deus. Então, com as palavras desse versículo, Paulo ali havia finalizado a discussão do assunto dos capítulos anteriores sobre o comer da carne oferecida a ídolos e participar das festividades idólatras. E Paulo aqui faz de Cristo o seu padrão e pôde exortar os coríntios a seguir o seu exemplo. Cristo é o grande exemplo para todos os cristãos. E assim Paulo estimulava os cristãos de Coríntios a olhar para ele, em busca de direção e aceitar apenas aquilo que em completa harmonia com os ensinos dos seus exemplos. O próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 16 e o verso 24, Jesus disse, essa foi a declaração de Cristo. Então, disse-lhe Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Então esse é o primeiro ponto, de ser um imitador de Cristo, ou um seguidor de Cristo. E assim como Paulo era um seguidor de Cristo, imitador de Cristo, ele estimulava ali também os cristãos de Coríntios a ser seu imitador. E o verso 2 indica aqui que Paulo começa elogiando aos crentes de Corinto naquilo que fosse possível. E era necessário que Paulo dissesse a eles algumas coisas que não era aceitável. Mas antes disso ele elogiava o que pedia. E embora fossem lentos os coríntios, embora eles fossem lentos em seguir o comportamento abnegado e conciliador do apóstolo, em geral os coríntios eram cuidadosos em observar as regras das condutas cristãs que tinha aprendido. E algo em particular que os coríntios tinham escrito na carta, que poderia ser algo assim: visto que é nosso objetivo seguir tuas instruções, gostaríamos de ter a tua opinião sobre o tema do uso do véu nas reuniões públicas. Então, eles ali, ao indagar a Paulo,
eles queriam saber acerca do uso do véu na igreja de Coríntios e na igreja cristã de um modo geral. Então, Paulo, antes de responder o questionamento sobre o véu, Paulo chama a atenção para a determinadas considerações que os ajudaria a formar uma opinião correta do assunto. E aqui precisamos entender aquilo que era o raciocínio de Paulo. Paulo, primeiro, antes de mais nada, ele traz aqui no verso 3: quero, entretanto, que saibais, Cristo, o cabeça de todo homem, e o homem, cabeça da mulher, e Deus, cabeça de Cristo. Então aqui, o homem é distinguido da mulher e apresentam-se 3 níveis de submissão. O homem deve se reconhecer a Cristo como seu Senhor e Mestre. A mulher, além de reconhecer a supremacia de Cristo como o Senhor, deve reconhecer que na sua vida doméstica está sob a direção e a proteção do seu marido. E até mesmo no Antigo Testamento, existia algumas condutas de que nos chama a atenção. Quando Moisés, por exemplo, foi encontrado ali pelo Senhor, diante da sarça ardente, o Senhor lhe ordenou que Moisés tirasse as sandálias dos pés, porque o lugar em que ele estava era terra santa. Contudo, o que o Senhor desejava que Moisés ali pudesse mostrá-lo? Portanto, o Senhor estava requerendo de Moisés que mostrasse reverência no lugar sagrado. Ainda há outros pontos que pode ser relevante para a consideração de toda essa passagem aqui, dos versos 4 ao 16 de 1 Coríntios, capítulo 11. E Paulo proclamava uma libertação nova, gloriosa no Evangelho, e essa proclamação tinha em si as sementes dos princípios cristãos, da dignidade da libertação das mulheres, da sua condição rebaixada e que eram submetidas nas culturas pagãs. E ele declarou: não pode haver judeus nem grego, nem escravos nem libertos, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E aqui talvez fosse fácil que algumas mulheres convertidas ao cristianismo distorcessem ou fizessem mau uso de sua liberdade no Evangelho para trazer desmérito ou descrédito à igreja. Uma das acusações infundada e difamatória contra o cristianismo, à medida em que se difundia, suscitava-se o ódio de muitas pessoas. E era o que os cristãos eram, para muitos, imorais. Na verdade, a acusação já podia estar disseminada nos dias de Paulo. Assim, era muito necessário que os cristãos se abstivessem de todas as formas de mal e recordassem da advertência que Paulo, embora determinadas condutas fossem legítimas, não podia ser conveniente. E este era o aspecto importante da adoração pública. Na oração, o adorador ali apresentava a congregação a Deus e em gratidão, petição e intercessão. Quanto à profecia, quem profetizava instrumentos de Deus através do Espírito e que transmitia ali a mensagem de Deus à igreja. Este dom se refere aqui à pregação e instrução pública por meio de pessoas inspiradas, pois um profeta é alguém que fala da parte de Deus sobre inspiração do Espírito Santo. E o homem que, como servo do Senhor, se recusa publicamente a demonstrar respeito por Cristo, traz desonra, tanto ao Senhor quanto à sua própria cabeça. Coríntios era uma cidade grega, e por suas considerações
ao costume grego. Paulo ensinou que, ao adorar nessa cidade, os homens deveriam seguir de modo usual e mostrar respeito, removendo a cobertura da cabeça na presença de um superior. E os homens não deveriam agir como mulheres. Há uma controvérsia nos dias de hoje, né, irmãos? Misericórdia. E ali o verso 5 diz: toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem o véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapado. Quando a mulher profetizava ou orava ou ora sem o véu, qual é a cabeça que ela está desonrando? Segundo as escrituras, é a dela própria? Não, de forma alguma. Muito menos o homem, quando cobre a cabeça, não está desonrando a sua própria cabeça, e sim o próprio Cristo. E visto que as mulheres daquela época não se apresentavam em público com a cabeça descoberta, seria considerado uma desgraça, tanto para a mulher quanto para o seu marido, se ela aparecesse em público sem o véu, especialmente para presidir um culto. E uma mulher em Coríntios, que participasse do serviço da igreja com a cabeça descoberta, daria a impressão de agir de forma vergonhosa e imodesta. E Paulo parece ter argumentado que os destacar o véu, o emblema recebido do seu sexo e posição, ela mostra desrespeito pelo marido, pelo pai, pelo seu próprio sexo feminino e, em geral, pelo próprio Cristo. Portanto, uma mulher de que participasse das atividades da igreja com a cabeça descoberta seria considerada de um nível de uma mulher vil, sem pudor. Em outras palavras aqui, uma mulher que queria agir como homem e, para ser coerente, deveria cortar o cabelo como homem. Mas isso seria considerado um desmérito. Sendo assim, então deveria usar o véu. O verso 7 está escrito: porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem da glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Então, nós temos aqui a referência de Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E que o homem foi criado, e o homem que usasse o véu ou outra cobertura indicaria servidão ou inferioridade. E seria impróprio adotar esse procedimento. Então, devia ser de modo não esconder o que era representante de Deus na terra. Em João, capítulo 1, e o versículo 14 está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Esta expressão da glória de Deus parece significar que o homem tem em si mesmo uma semelhança do esplendor da grandeza do caráter de Deus, conquanto que administre as questões de sua esfera, designada em harmonia com os princípios divinos. E aqui temos um vislumbre da grande responsabilidade a qual Deus chamou o homem. Deus colocou o homem como cabeça da terra recém-criada. Ele deu o domínio sobre toda a terra. E assim, era propósito de Deus revelar por meio do homem os seus cuidados paternos, sábios e amorosos perante o universo. Mesmo após a queda do homem, as consequências, perdas desse domínio, Deus planejou que o homem tivesse a responsabilidade de liderar as questões do lar, conforme está escrito em Gênesis 3,16. E não há indicação na Bíblia de que essa ordem tenha sido mudada.
Por sua vez, a mulher aqui representa a glória do homem. E aqui se omite a palavra imagem, embora também tenha sido criada à imagem de Deus. Aqui se fala da relação entre homem e mulher, não a relação dela com Deus, mediante a aceitação do plano de Deus para a família humana. A mulher reflete a glória do seu marido, e por meio dele, a glória de Deus, que se faz tão sábia provisão para a humanidade. A mulher foi feita do homem, sendo osso dos seus ossos, carne de sua carne. Portanto, em certo sentido, a beleza e a pureza feminina reflete-se na dignidade e na honra do homem. E Paulo parece, então, dizer que essa relação devia ser mantida e demonstrada na igreja de Coríntios, com as mulheres que se apresentassem em público, com a cabeça coberta pelo véu. O verso 8 diz: porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Adão foi primeiro criado do que Eva, e logo em seguida criou-se Eva, Deus criou Eva, criou com o objetivo de ser a companheira de Adão. E a criação de Adão foi independente, mas não a da mulher. Ela foi feita do homem e reconhecida por ele como parte de si, parte da glória do homem. É a mulher que foi criada da sua carne e dos seus ossos, especialmente para ele, não para ser independente dele, nem para ter autoridade sobre ele, mas para estar ao seu lado, lhe auxiliando. O verso 9 diz: porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. E nos versos seguintes, Paulo diz: o homem foi criado para ser a representação da glória de Deus. E o homem, quando criado, com a mente perfeita, no lugar perfeito, refletia a mente e o caráter de Cristo. E mesmo quando o homem perdeu as provisões de estar ali no lugar santo, Deus agiu de misericórdia, dando ao homem a possibilidade de voltar novamente a ter a glória de Deus. Os versos seguintes agora vai tratar das instruções quanto à celebração da ceia. Dos versos 17 em diante está escrito: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para o melhor, e sim para o pior. Então, Paulo aqui não elogia quanto a instruções aqui da ceia, daquilo que os irmãos em Coríntios estavam fazendo. Então, aqui ele, no verso 17, ele disse: tendo em vista que não mantinham o decoro ali adequado na adoração, principalmente com respeito ao modo de observar a ceia do Senhor. E Paulo aqui não podia elogiá-los, porque havia contendas na igreja, e que indicava a presença de um grupo que desejava ter um grau mais elevado de liberdade do que o outro. E dentro dessas provisões de que Deus tinha feito para o seu povo, então, no coração de muitos de Coríntios havia o orgulho, que se assemelhava ali ao espírito de Satanás, quando causou guerra no céu a fim de tentar provar que estava certo e de que Deus estava errado. Então, Apocalipse 12, do 7 ao 10, houve peleja no céu. E o inimigo de nossas almas a acusou a Deus. E, primeiramente, ao declarar dessa forma categórica que as reuniões não podiam produzir bons resultados, mas os resultados que eles produziam eram ruins. E em seguida ampliou a essa afirmação e mostrou como tinha permitido as práticas errôneas e privavam o serviço
da comunhão e da santidade. O verso 18 diz: porque antes de tudo estou informado de haver divisões entre vós, e quando vos reuni na igreja, e eu, em parte, o creio. Então, Paulo já tinha lidado com as discórdias e as facções na igreja de Corinto, e resultante das diferenças de crenças e prática. Conforme a gente viu lá no capítulo 1, versículo 10 ao 12. E neste caso, ele pode ter se referido aos hábitos de congregar em vários grupos separados para celebrar a ceia do Senhor. Essa separação em grupos era a primeira coisa a ser reprovada aqui e vai ser no capítulo 12 aos 14. E ele trata da segunda questão que precisava ser corrigida, isto é, um mal entendido da natureza e do propósito dos diferentes dons espirituais. E Paulo aqui disse, literalmente estou informado, ouvindo, ou continuo ouvindo. Sem dúvida, Paulo recebia relatório contínuo e se preocupava muito com a igreja, das quais ele tinha ajudado a estabelecer. E tudo o que perturbasse o funcionamento dela era motivo de angústia para ele. O verso 20 diz, quando, pois, vos reuni, mesmo no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comais. Então, os coríntios não devia continuar achando que as práticas permitidas entre eles nessas ocasiões, eram coerentes. As suas celebrações da ceia do Senhor, havia ali no coração dos coríntios cobiça, egoísmo, intemperança, e dessa maneira eles se opunham ali o Espírito de Cristo, que deixou a alegria do céu para todos e que tinha dado a salvação para todos os pecadores. Contudo, os irmãos em Coríntios não agiam dessa maneira, de forma cordial. Antes, havia nos seus corações o egoísmo, a cobiça, a intemperança. E nos versos 21 em diante, diz, porque ao comerdes a ceia do Senhor, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, que há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então, por causa das divisões das facções na igreja de Coríntios, o espírito de amor e comunhão que caracterizava os verdadeiros seguidores de Cristo tinha quase desaparecido. E essa situação negativa negava ali a revelação da celebração da refeição que se supunha e devia ser a Cristo como a ceia do Senhor. Em cada participante ali, eles tinham que trazer um prato de alimento e comia, muitas vezes sem compartilhar com os outros. Os ricos tinham em abundância e, com frequência, os pobres nada tinham. A ceia tinha sido instituída para comemorar a suprema demonstração do amor e depois se tornou-se uma mera refeição particular, algo sem significado ou importância, que cada um poderia fazer em sua casa. E essa atitude desacreditou a sagrada ordenança da ceia do Senhor. E aqui as separações na igreja foram em grande parte responsáveis por essas condições. E é possível que nenhum membro de diferentes partidos comesse separadamente, por causa do orgulho, recusando-se humildemente de que deve caracterizar o companheirismo em volta da ceia do Senhor. E ali havia pessoas pobres
e muitas vezes confiava ali na caridade dos seus irmãos mais afortunados. E eles vinham à refeição, crendo que a sua necessidade seria satisfeita, mas era desapontado pelo egoísmo e pelo orgulho dos demais. O verso 22 diz: não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Se eles se reunissem apenas para comer o alimento e tomar a bebida que levasse, individualmente, então podia fazer isso em suas casas e evitar desonrar a causa de Deus. E Paulo ali afirma que eles pouco pensavam nas práticas geral da igreja e em outros lugares, e por isso colocava de lado os princípios a fim de satisfazer o orgulho das facções e dos apetites egoístas. E aqui nós temos que a pobreza dos necessitados se tornava ainda mais evidente a maneira insensível de que muitos dos membros da igreja agiam nas cerimônias da comunhão. Não ajudar os pobres não só atraía a atenção das condições da cerimônia, mas também revelava de que eles agiam dessa maneira e estavam despreparados para participar do rito. O fato de eles terem perdido de vista a natureza da Santa Ceia do Senhor, praticando glutonaria e negligenciando os pobres, mereceu a mais severa repreensão. E isso mostrava que os que agiam desse modo estavam desprovidos do Espírito de Cristo, que a todos ama igualmente, e considerava os desafortunados do seu rebanho. Desprezar ou ignorar os pobres é considerado pelo Senhor como maus trato a Ele próprio. E os que tratam os pobres dessa maneira, com desprezo, agem do mesmo princípio para com Deus. Afinal, a palavra diz que as bem-aventuranças é para os pobres. E quando Cristo anunciou o seu reino, ele anunciou aos pobres: vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E a igreja de Coríntios fazia objeções a todas essas situações. Os versos 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, e que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Paulo não estava presente quando Cristo instituiu a ceia, porém ele tinha sido instruído no rito, e não apenas por outros apóstolos, ou por meio da tradição, mas diretamente pelo próprio Salvador, durante as revelações que recebeu. E Paulo fielmente entregou o que o Senhor havia transmitido a ele e havia revelado. E ele, quanto à maneira como se devia observar a ceia, tendo em vista a falta de percepção da importância do rito, que os resultou nos erros mencionados nos versos anteriores. E Paulo apresentou as solenes circunstâncias em que Jesus e os discípulos observavam pela primeira vez no cenáculo em Jerusalém. Quando Cristo ali, nesses emblemas da Santa Ceia, que estava para ser instituída como memória, ele estava ali e havia um complô para trair a Cristo. E enquanto Cristo ali estava instituindo, ensinando os discípulos a instituição da ceia, estava em andamento uma traição para tirar-lhe a vida. E ao relembrar a igreja de Coríntios os eventos daquela noite do sofrimento, Paulo procurou incutir neles a solenidade dos ritos
e desse modo ensinar-lhe o que era inadequado, de que celebravam com glutonaria, embriaguez e orgulho, a fim de apreciar o significado do rito, e era necessário meditar nos eventos que marcavam a instituição. Um desses eventos, cuja recordação tem por objetivo despertar a simpatia pelo Salvador. Quando Cristo, ali em Mateus 26, ele tomou o pão, partiu diante dos seus discípulos. Ali estava sendo simbolizado todo aquele sofrimento que ele experimentaria. E ali o sofrimento expiatório significa para toda a raça humana o ato de partir o pão. Indicava o sofrimento pelo qual Cristo estava prestes a passar em nosso favor. Em nosso favor. O homem foi originalmente criado à imagem de Deus, tanto na forma quanto no caráter, na sua mente, e estava em harmonia com a mente de Deus. Ele mantinha comunhão com Deus, com os anjos, e se alimentava do fruto da árvore da vida. Mas ao pecar, tudo isso mudou, e ele perdeu o privilégio da comunhão com Deus, e em vez de estar em harmonia com a mente divina, a sua mente se perverteu, e o temor tomou o lugar do amor. Deixando-o a si mesmo, o ser humano não pode encontrar o caminho de volta para com Deus. Não pode encontrar o caminho para a felicidade. Não pode escapar das guerras de Satanás. E ainda está destinado à morte eterna. Mas em sua infinita bondade e misericórdia, Deus se revelou ao mundo por meio de seu Filho e possibilitou a restauração de sua imagem no ser humano. E Cristo, ao tratar desses emblemas, dos quais Paulo aqui estava instruindo os seus irmãos em Coríntios, ele disse, no verso 24, tendo dado graça, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Esta frase indica que Cristo não estaria presente quando os discípulos comessem a ceia posteriormente. E a fim de incutir nos seres humanos a natureza terrível da desobediência, Deus ordenou aos hebreus o sacrifício de animais. Mas o sacrifício não podia por si mesmo mudar o caráter do pecador, que fazia sacrifício. Podia apenas apontar para o Redentor, que viria e faria com o seu próprio corpo o grande sacrifício pela qual a humanidade pudesse se reconciliar com Deus. E a ceia do Senhor, que substituiu a Páscoa como memorial do livramento da escravidão do Egito, foi dada como um grande sacrifício, mas não para relembrar os cristãos de forma vívida tudo o que foi alcançado para eles pelo único grande sacrifício do Filho de Deus. Contudo, as Escrituras diz, no verso 28, examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. E antes de participar da ceia do Senhor, cada um é convidado e deve rever a sua experiência, sua caminhada, e certificar-se de estar pronto para receber as bênçãos que esse rito proporciona. E a todos que estão em relacionamento com Deus, deve refletir-se dia a dia. Tem experimentado a morte para o pecado e um novo nascimento para com o Cristo? Tem afligido a alma por causa do pecado? Pensamentos e ações devem ser inspecionados. E isso não se encontrava na igreja de Coríntios. Para finalizarmos, eu gostaria de ler
e convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 23 ao 28. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, a cada ano entra no Santo dos Santos, e com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário se ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por toda, para aniquilar o sofrimento de si mesmo, o pecado. E assim, ao homem que está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Assim, também, Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá pela segunda vez, sem pecado, aos que aguardam a sua salvação. João 14. A promessa é: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, não vou-lo teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esta é a mensagem da parte do nosso Pai Celestial. Que Deus abençoe a cada um de vocês, e que a sua infinita graça e misericórdia repouse em cada coração em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir aqui ao irmão Ramos que, se possível, nos dirigisse nesta oração final em nome de Jesus. Amém, irmãos? Boa noite, irmão. Posso dirigir, sim? Oremos então, irmãos. Pai que estais no céu, no mais alto dos céus, Pai soberano, Pai celestial, a Ti nós agradecemos por mais essa noite de estudo, onde, na comunhão do Espírito Santo, cada vez mais nos unimos e alcançamos compreensão. Que diante da Tua infinita sabedoria e inteligência, a nossa é muito pequena, mas o suficiente para Te buscar, Pai. Crendo em Ti, crendo no Teu amado Filho, Senhor Jesus, e no sacrifício e no sangue derramado para o perdão dos nossos pecados. Então nós Te pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, sonda os nossos corações, encontra arrependimento, porque Te buscamos pela fé, como o apóstolo assim nos ensinou. É pela fé. Talvez ainda vamos errar muito, mas estaremos sempre buscando pela fé Te alcançar e conquistar a vida eterna. O Messias já fez o sacrifício por todos nós. E a mensagem hoje deixa claro, Pai Celestial, que a memória do sacrifício esteja sempre guardada nos nossos pensamentos, nos nossos corações, e seja motivo para reavivar, reanimar e revigorar a nossa fé. Então eu Te agradeço, Pai, por esse estudo, por essa noite, por mais essa noite, e que a Tua mão santa e soberana
se estenda sobre cada um dos irmãos aqui no grupo, se estenda sobre as crianças, os enfermos, os idosos e as pessoas mais carentes. Que a tua graça, que o Espírito Santo seja com essas pessoas e que nós aqui sejamos cada dia mais e mais transformados para sermos instrumentos da tua obra. Que a tua vontade prevaleça sobre as nossas vontades, sobre os nossos quereres, que não passam de ego e vaidade. Então, Pai Celestial, eu te agradeço e te peço, recebe, acolhe e dá a tua providência. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Que a comunhão do Santo Espírito e a companhia dos seus anjos esteja com todos vocês em nome de Jesus. Boa noite. Bom descanso a todos.